Olá, bem-vindo ao Vamos Falar de. O assunto do programa de hoje é o voluntariado. Convidamos 4 pessoas que fazem parte de instituições bastante importantes para falar sobre esse assunto que também é muito importante. Aqui à minha esquerda está o padre Rodinei Tomazella, que é coordenador do Pequeno Cotolengo, instituição que existe desde 1965 e acolhe pessoas com deficiências múltiplas de 0 a 60 anos. Já falamos com o padre Tomazella. Aqui à minha direita, Rosilene Reiter, coordenadora da Pastoral da Criança em Curitiba, uma das coordenadoras, não é? A Pastoral da Criança dispensa grandes apresentações porque é bastante conhecida, existe desde 1983, fundada na cidade de Florestópolis pela médica doutora Zilda Arnes, conhecida também no mundo inteiro, não é verdade? Aqui também à minha esquerda, Juliana Gobira, voluntária do grupo Missão Resgate Jovens Adventistas, que aos domingos se dedicam a acolher moradores de rua. E aos sábados também ela me falava, daqui a pouco ela vai trazer mais detalhes para a gente. Aqui com a gente também, Rita Lous, que é coordenadora do voluntariado do Hospital Pequeno Príncipe, instituição que nasceu no início do século passado e até hoje presta um serviço fundamental para toda a sociedade. Daqui a pouco a gente fala mais com todos vocês, obrigado pela presença. Aqui a gente já vai falar sobre o voluntariado, esse trabalho que é tão importante, que ajuda tanto as instituições às quais os senhores pertencem. Antes de nós começarmos a conversar, eu quero chamar uma enquete. Nós fomos às ruas de Curitiba para ouvir as pessoas a respeito do voluntariado. Vamos ouvir o que as pessoas falaram para a gente. Não, nunca pensei em trabalhar como voluntária. Não, ainda não, mas eu acho interessante. Eu trabalhei numa escola de crianças especiais. E o que você fazia nessa escola? Na verdade, eu auxiliava, né, as pedagogas, auxiliava assim no ensino, contar histórias, essas coisas. Trabalhei em instituições que ajudam crianças carentes, em asilos, em vários tipos de instituição. Eu fiz na faculdade, né, a universidade católica, né, então eles têm, é obrigado para estar se formando, fazendo um trabalho voluntariado, né, numa instituição de caridade. Então foi essa a primeira vez que eu fiz. Ajudei em igreja evangélica. Aí ensinei a crianças histórias bíblicas, ajudei em pessoas ter um pensamento melhor, positivo, pensar positivo na vida. É isso. Bom, cada um tem uma opinião, cada um já fez alguma coisa ou não fez ou pretende fazer. Padre Tomazella, como é lá no Pequeno Cotolengo, o trabalho do voluntariado? Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Um prazer estar aqui junto com vocês, com as outras instituições e a gente poder falar do voluntariado, que é uma coisa tão importante. A gente vê que o voluntariado, de fato, é uma descoberta, é uma vocação, na minha opinião. A pessoa, ela procura na medida que ela sente no coração essa vontade da solidariedade, conhecendo mais ou menos um trabalho como a Pastoral da Criança, o hospital, um trabalho numa igreja ou noutra igreja, não importa, é o desejo de fazer o bem. Lá no Cotolengo a gente procura divulgar ao máximo, através dos canais que nós temos, que a gente trabalha com voluntários. Então eu acredito que a divulgação abre um pouco as portas para que as pessoas se aproximem também. As visitas que vêm ao Cotolengo, nós aproveitamos para fazer sempre uma apresentação, quais os trabalhos que nós fazemos antes de ir aos lares ou antes de conhecer as crianças, a gente fala um pouquinho da instituição e apresenta esse trabalho também que pode acontecer lá dentro do voluntário. E a partir desses canais aparecem sempre aqueles que são realmente os vocacionados e que têm vontade de voltar à instituição para fazer um trabalho. Vocação é mesmo. Vocação. Na minha opinião, a pessoa tem que sentir no coração, senão não dá certo. E voltando à instituição, nós temos uma porta aberta ao voluntariado que para nós é o dia da acolhida. Então a gente acolhe a pessoa de novo, ela vai ter toda uma apresentação completa sobre a instituição, quais os setores onde existe o trabalho voluntário, quais os tipos de trabalho que ela pode fazer, assim por diante. Depois ela passa pela instituição conhecendo, visitando, tendo um contato já direto com os moradores também, com os funcionários, assim por diante. E, por último, se faz um momento onde a pessoa, num café, num momento mais singelo, ela vai definir, eu quero me cadastrar. Então, aí existe todo o procedimento de cadastro, a documentação. A gente procura seguir um pouquinho as orientações que são legais para poder fazer um voluntariado bem organizado e estruturado também dentro da instituição. E isso depois, o voluntário vai sendo acompanhado através de atividades que acontecem durante o ano. Semestralmente a gente faz uma programação para que eles tenham um pouco de formação, para que eles tenham um pouco de
diversão, encontros comuns, porque o que mais a gente percebe é que o voluntário também ele busca um espaço de realização. Muitas vezes ele vai achando que ele vai levar muita coisa para repartir e no fundo ele descobre que ele acaba enriquecendo muito mais, ele acaba ganhando muito mais. Quem ganha é o voluntário. Então a gente procura trabalhar um pouquinho esse aspecto. Vamos nos encontrar, vamos fazer o dia do cafezinho, vamos fazer o dia da formação, vamos ter um momento da gente conversar sobre algum assunto, de tal maneira que o voluntário ele vai se envolvendo cada vez mais com o grupo todo, com a instituição de um modo geral, e com as pessoas com quem ele trabalha. Então, essa aproximação do morador, por exemplo, nós trabalhamos com pessoas com deficiências, então a aproximação do morador, do voluntário, significa um laço, eles vão criando laços, eles vão criando uma afetividade, e isso faz com que o voluntário depois se sinta muito responsável na tarefa que ele faz. Bacana. Nós já vamos falar mais sobre o Pequeno Cotolengo, sobre a estrutura de vocês, quantas pessoas vocês atendem hoje. Quero ouvir um pouquinho aqui a Rosilene, que é da Pastoral da Criança. Vocês têm um trabalho bastante conhecido, mas é um trabalho formiguinha que vocês fazem no dia a dia, que tem surtido um efeito bastante importante. É isso, Rosilene? Com certeza. No nosso trabalho, os voluntários eles fazem as visitas domiciliares, né? Eles vão fazer acompanhamento das crianças, das gestantes. Então, na realidade, nós acompanhamos desde a gestação até a criança de 6 anos de idade. Nessas visitas domiciliares, eles acompanham todo o desenvolvimento da criança, seus indicadores, se a criança está se desenvolvendo bem, né? E depois desse primeiro momento, que é na visita domiciliar, nós temos o dia da celebração da vida, que é o dia que a gente celebra realmente, né, a vida das crianças, o bom desenvolvimento, onde é feito um acompanhamento nutricional das crianças. É um trabalho voluntário. Voluntário, completamente voluntário. Os voluntários, nós como é que eu vou explicar para você? Nós chamamos o voluntariado através do trabalho mesmo que a gente vai desenvolvendo. A gente vai buscando mais o voluntariado para a gente, para trabalhar nesse trabalho que é maravilhoso, é um trabalho que enriquece a pessoa, que faz a pessoa realmente se sentir bem, que está fazendo um trabalho que é para Deus mesmo, né? Sim, e esse trabalho voluntário, ele tem a mesma estrutura no Brasil inteiro. A Pastoral nasceu aqui no Paraná, isso já é de conhecimento público, mas a estrutura para ingresso do voluntário é a mesma em todo o Brasil, fora onde está a Pastoral? É a mesma no Brasil inteiro. A pessoa quer ser um voluntário da Pastoral da Criança, ela já conhece um pouco o trabalho, só que para isso ela vai fazer uma formação, uma capacitação para entender toda a metodologia da Pastoral da Criança. Legal. Você trouxe, inclusive, uma cartilha aqui. Daqui a pouco a gente vai mostrar esse material, como o voluntário e o voluntariado tem se tornado um trabalho cada vez mais profissional. Você não pode, eu quero ser voluntário e você se torna um voluntário do dia para a noite, não é assim, né? Não, nós somos de formação contínua. Informação contínua, isso é muito bom. Deixa eu ouvir aqui a Juliana, que faz parte desse grupo Missão Resgate, Jovens Adventistas. Você me falava agora há pouco que vocês trabalham nos sábados à noite e nos domingos também com moradores de rua, é isso, Juliana? Isso. Eu acredito que quem tem a experiência do voluntariado uma vez nunca mais perde, né? É mesmo? Né? Esse desejo de querer realmente fazer. As experiências que nosso grupo, né, esse grupo de jovens tem obtido nessas visitas de finais de semana, é como você mencionou, mais gratificante para nós do que para os moradores. Primeiro porque você vê uma transformação em questão de segundos, né? Aos domingos de manhã nós os buscamos e ao buscá-los, geralmente, né, eles vêm como eles estão na rua, vestindo, né, às vezes sem sapatos, né, descalços. E ao chegarem até o colégio, onde nós temos essa assistência, nós temos ali psicólogos, nós temos, né, cabeleireiros, pessoas que fazem um trabalho ali com eles, nós sempre deixamos eles se verem ali, tem espelhos onde eles vão, e após cortar cabelo, fazer a barba, eles aparecem para nós e nós não os reconhecemos às vezes. Já aconteceu algumas situações assim da gente não conseguir reconhecer o pessoal que tem. E é muito gratificante, porque depois ali de um carinho, uma conversa com eles, né, uma conversa com a psicóloga, muitas vezes eles saem desse trabalho, que é um trabalho pequeno, a princípio, né, com o desejo já de ir para uma clínica, de fazer um tratamento de reabilitação, de buscar uma mudança de vida. Vocês fazem esse trabalho de 15 em 15 dias? Isso porque nós temos intercalados com a entrega de sopas daí, né, nos sábados à noite. Alguns finais de semana nós fazemos a entrega de sopa e fazemos o projeto no domingo de manhã. Daí nós já os convidamos no sábado à noite e os buscamos no domingo de manhã.
E tem sido assim, um retorno muito positivo. Nós já temos moradores de rua que já foram reintegrados à sociedade, já estão trabalhando. Pois é, esse é o grande sentido do trabalho. Você conseguiu resgatar alguém ou não? Isso, esse é o maior objetivo nosso. E a maior gratificação para estarmos aí, né, lutando com isso. E a gente tem esse trabalho assim, com uma estrutura que está crescendo aos poucos. Temos muitos sonhos, né? O nosso próximo sonho agora é termos uma clínica aqui, porque a princípio nós temos convênio com algumas clínicas longe e ao recolhermos esses moradores, aqueles que desejam fazer um tratamento, nós estamos encaminhando para essas clínicas. Vamos atrás da documentação deles, contato com a família, né? Fazemos todo esse processo, né, nesse curto período, mas o nosso desejo é em breve termos um local para termos a clínica aqui também. Exige muito trabalho isso tudo, não é verdade? Tem que ter uma movimentação grande, porque você utiliza um colégio que não tem uma estrutura total para isso. Então, todo domingo de manhã, aqueles jovens se movimentando, levando roupas, levando, né, sapatos, produtos de higiene. Vamos atrás de arrecadação sempre. Então, é assim, toda uma movimentação, mas que é muito gratificante ao ver essa mudança de vida. Né? Eu imagino o quanto seja gratificante isso. Bom, o Hospital Pequeno Príncipe também trabalha com voluntários. Praticamente todos os hospitais aqui de Curitiba, pelo menos os grandes que eu conheço, tem um trabalho voluntário muito interessante, que ajuda muito no dia a dia, e não é diferente no Hospital Pequeno Príncipe, Rita? No Pequeno Príncipe, essencialmente, o trabalho voluntário é brincar. Né? Ele diz respeito à questão do brincar como uma vertente da humanização que sempre esteve presente no hospital. Hoje é uma rotina instalada como qualquer outra rotina. A criança, porque à medida que a criança interna, ela deixa para trás a vida, deixa para trás a casa, os amiguinhos, a escola. Então a gente tende a proporcionar a ela esse momento de infância novamente no hospital, para que ela se sinta um pouco mais segura, um pouco mais tranquila, porque vai sofrer procedimentos, é um ambiente estranho, tem que se adaptar, são pessoas diferentes, a família está estressada, está sensível, vulnerável. Isso reforça um pouco a confiança da criança. E claro, por tabela da mãe, porque aquela mãe que está acompanhando, se vê a criança sorrir um pouquinho, brincar um pouquinho, vai ficar melhor e vai cuidar melhor, né? Então, a ideia do voluntariado é essa. Nós temos hoje um setor de voluntariado, né, que tem mais ou menos 30 anos, com voluntariado formal, e recebemos as pessoas da comunidade, divulgando através do site as vagas que existem, né, sempre na última semana de julho, para que no dia 1º, não caindo no domingo, façam essas inscrições. Aí as pessoas vão até o hospital, fazem as inscrições. A única questão, talvez, que não sei como é nos outros, mas para a gente são maiores de 18 anos. Por ser esse hospital, é o critério, né? Esse é um critério que existe. Uhum. Aí as pessoas passam por uma entrevista, uma dinâmica, que é em grupo, né? Não é individual. Depois elas passam por um treinamento também com um manualzinho, com algumas indicações a respeito das normas do hospital, a respeito das normas do setor, né? E a condução dela dentro do hospital e controle de infecção. Depois fazem uma visita pelo hospital e começam a atuar semanalmente, uma vez por semana, em diversas áreas. Trabalho profissional. É comprometido, profissional. E assim, existe até uma exigência por parte da gente nesse sentido. Não é exatamente isso que talvez há muitos anos, historicamente, se fizesse, de se achar que está se doando, então pode-se fazer qualquer coisa. Não é né? assim. Hoje a gente estrutura de uma forma que a pessoa, ela vem ser voluntária, mas ela tem noção de que, na verdade, é um trabalho social. E é um hospital. Ela está contribuindo de uma certa forma, ela quer uma mudança, mas ela também precisa se adequar a certas situações e certas normas. Exigências, né? Exigências. E que isso a gente sabe é uma doação, é uma vocação, como disse o padre, mas também é uma troca, porque existe uma satisfação pessoal muito grande a hora que se desempenha um trabalho desse. Com certeza. É exatamente o que você fala, a gente acaba nunca mais deixando. A gente percebe isso no verdadeiro voluntário. Então, ele sabe que ele está doando, mas ele sabe que ele está recebendo, né? Há uma troca. Há uma troca. Então, não tem porquê ele querer fazer da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Ele tem que se adaptar a uma estrutura, porque ele também recebe. Pode não ser imaterial, mas recebe até muito mais, né? Mas você diria que para a estrutura do hospital, o trabalho do voluntário ali, do trabalho voluntariado ali, é muito importante? Eu acho que é essencial. Eu acho que hoje a gente não consegue enxergar um hospital sem o trabalho do voluntário. Sem dizer que, na verdade, o voluntário abraça a causa. O verdadeiro voluntário, ele abraça e ele luta por aquilo dentro do hospital, fora do hospital, aonde ele estiver. É um aliado do médico no tratamento? É um verdadeiro aliado, né? Da criança principalmente, porque vai surtir efeito na criança, no nosso caso. Né? Então, naquele momento, é muito importante mesmo. Muito bacana. Muito da humanização, não é? Sim, do trabalho, em qualquer um dos espaços.
O voluntário ele traz esse acréscimo de humanização. Então, à medida que o colaborador, o funcionário, ele tem uma atividade já específica e que é feita com muita seriedade, com muita humanização, eu acredito, num hospital, em qualquer uma das organizações, mas o voluntário, ele vai com aquela vontade mesmo de dar algo mais. Ele faz algo de um jeito diferente. Eu acredito também essa questão da exigência, acho que as normas atuais, as leis até que se criaram para que o voluntário tenha o seu cadastro, tenha a sua responsabilidade. Acho que todo mundo hoje está trabalhando um pouco nesse sentido para a pessoa se sentir realmente responsável por aquilo. Não é só hoje eu estou muito feliz e eu quero fazer voluntariado, amanhã não estou bem e não tenho vontade. Quer dizer, não é uma coisa, eu insisto na questão da vocação por isso, porque a pessoa que abraça de verdade, ela vai no sábado à noite e no domingo se precisar, ela ajuda a cortar o cabelo se precisar, ela vai visitar a criança que está numa condição pior e aquela que está mais perto da comunidade. Quer dizer, eu acredito que daí o voluntário ele está realmente aberto e comprometido nesse sentido. Né? E é esse o voluntário que a gente precisa realmente. Né? Legal. Padre, qual é a estrutura hoje do Pequeno Cotolengo? Vocês atendem a quantos internos hoje ali? O Cotolengo está prestes a fazer 50 anos, como você disse, e 50 anos acolhendo pessoas com deficiências múltiplas. Então, hoje o nosso público passa de 200, a gente está sempre no número entre 210 e 215, é mais ou menos a nossa média, assim, a capacidade hoje de atendimento. E são todas pessoas vindas de situação de risco ou de situação de abandono. Então, na verdade, ali é a casa deles, eles moram lá, eles ficam ali, eles vêm de todas as cidades do estado do Paraná. Para terem uma ideia, a gente tem pedido todos os dias de internamento e tal, e quase sempre nessas condições, a pessoa já está num abrigo, a pessoa já está em alguma situação que precisaria de algo mais especializado. O Cotolengo, graças a Deus, é bem conhecido, então as pessoas procuram muito, mas é um trabalho muito bonito, eu diria. A gente acolhe essas pessoas, ali se torna a casa delas e a gente tenta dar ao máximo a qualidade de vida que elas merecem. E as deficiências, o senhor já disse, são deficiências múltiplas? Isso. São pessoas que têm deficiências... Todos eles têm a deficiência mental e algumas deficiências físicas associadas. Então, na mesma pessoa, várias deficiências, pelo menos 2 deficiências, e é um trabalho assim muito rico. Quando você trabalha com a pessoa intelectualmente normal, você tem um tipo de relacionamento. Ali parece que você está constantemente no meio de um monte de crianças que te fazem bem a todo tempo e que você se enriquece a cada momento e que você aprende muito mais do que você pode ensinar. Então, eu acho que é um espaço maravilhoso para se ver a vida de um jeito muito mais humano, muito mais... É costume a gente ouvir isso dos funcionários, é costume a gente ouvir isso dos voluntários, das visitas que passam por lá. A gente sai daqui diferente. O convívio com essas pessoas, basta pensar numa criança que está lá no hospital e você tem aquele contato com ela, você sai com o coração mexido e pensa, poxa, eu tenho tudo. Você está com um morador de rua, você imagina, poxa, eu tenho tudo. A vida da gente muda, o jeito da gente encarar uma criança que de repente está desnutrida, você pode fazer por ela, você pensa, poxa, a vida da gente muda mesmo, né? Com certeza. Os valores. Agora, o trabalho dos voluntários ali, então, é indiscutível. Eu acho maravilhoso. Hoje a gente tem um número mais ou menos de 800 voluntários cadastrados, que são parte deles num trabalho mais específico do churrasco mensal que a gente tem. Então, o Cotolengo tem essa promoção mensal, que é para angariar fundos e tal, e que virou uma tradição em Curitiba. Acho que vocês já ouviram falar do churrasco do Pequeno Cotolengo. Na verdade, é uma tradição. Nesse dia, a gente tem ali nessa semana do churrasco, o envolvimento de mais ou menos 450 voluntários. Eles fazem tudo, eles preparam o salão, eles preparam as comidas, eles servem as comidas no domingo, eles estão lá junto, participando todo o tempo. Então, grande parte dos voluntários estão envolvidos com essa ação. E é mensal, e eles têm um compromisso muito, muito sério, muito rigoroso, as equipes são muito bem formadas. Eu digo, pode vir esse padre ou aquele padre, o negócio já está esquematizado e não tem como, já tem quase 40 anos. E os outros tantos voluntários que passam diariamente nos outros setores que a casa tem de trabalho. Hoje, por exemplo, a gente tem uma casa de fraldas, a gente produz lá dentro com voluntários
todas as fraldas que a gente consome, mais ou menos eles produzem 25 mil fraldas por mês, a casa de costura, então a gente ganha muita roupa de doação, o conserto de roupas, a produção de lençóis, de babadores, aquelas fitas que fixam as crianças às vezes na cadeira, aquela criança que tem dificuldade de segurar sozinha, então a adaptação de um monte de coisas, a casa de costura, além disso os bazares, a casa de artesanato, tem muito espaço. E tem aqueles voluntários que gostam de trabalhar diretamente com a criança, leva para terapia, tira do lar e leva para a escola, quer dizer, esse passeio com a criança que viram passeios porque o voluntário acaba fazendo um trajeto diferente, vai conversando com ele, vai brincando com ele e assim por diante. Então, tem espaço lá dentro para o trabalho voluntário em todo canto. Que bom. Nós vamos fazer um rápido intervalo e, na volta, eu quero conversar com os senhores aqui a respeito de quem pode ser voluntário. A gente já falou alguns critérios, o foco, como deve ser. Nós vamos fazer esse rápido intervalo e eu já volto conversando sobre esse assunto. Voltamos com o programa Vamos Falar de. O assunto de hoje é o voluntariado. E agora nós vamos acompanhar aqui uma enquete, algumas pessoas que foram ouvidas na rua a respeito do que é preciso para ser um voluntário. Já falamos algumas coisas sobre isso e agora vamos ouvir as opiniões das pessoas nas ruas. Você precisa de muita responsabilidade e compromisso com o seu serviço, né? Você tem que ter muita boa vontade também e amor no que está fazendo. É a vontade só, é você querer ajudar o próximo. Eu imagino como trabalho voluntário ajudar alguém, né? Ajudar o próximo. Então tem que estar sempre sorrindo. A gente tem que ter compaixão, né? Pelo menos, né? Porque às vezes a gente só olha pra gente mesmo. Eu acho que assim, você não precisa ser nada, é só mesmo você poder ser mais uma pessoa e reconhecer que você podia ser aquela pessoa, se colocar no lugar daquela pessoa mesmo. Na verdade é necessário coragem, porque você vai enfrentar muitas vezes aquilo que você não quer ver. É isso, compaixão, responsabilidade, a gente ouviu alguns termos ali, coragem. Por que as pessoas se tornam voluntárias da Pastoral da Criança, Rosilene? Eu acho, o que a gente fala muito assim, ela ouviu o chamado. Ela se sentiu tocada para trabalhar na Pastoral da Criança, para fazer esse trabalho voluntário. Porque é um trabalho que é um trabalho formiguinha mesmo, né? Você vai resgatando as famílias, vai de repente acompanhando as crianças e vendo onde que chega no fundo naquela família mesmo. Aquela criança precisa de uma atenção especial, aquela gestante e de repente ela está desanimada, ou de repente até em depressão, ela leva a palavra, porque a gente não só faz o acompanhamento nutricional, mas também leva a palavra de Deus, né? A gente evangeliza também. Então acho que isso é muito importante. São duas coisas ali, é um trabalho religioso e ao mesmo tempo solidário. Sim. É isso que vocês têm percebido? É isso que nós fazemos. A Pastoral da Criança, como diz, as líderes da Pastoral da Criança, nós chamamos de líderes, as voluntárias. Por que líderes? Porque elas fazem toda uma formação. Porque de repente você quer ser uma voluntária da Pastoral da Criança, mas o importante é o querer. Mas nós temos uma formação a ser dada, né? Com toda a metodologia da Pastoral da Criança. Então não basta somente a coragem, ter o senso de responsabilidade, ter disposição, é preciso formação. Formação. E você tem aqui uma cartilha, alguns documentos temos o material, que fazem parte do trabalho voluntário do dia a dia. Sim, do dia a dia. A Pastoral da Criança, ela usa aqui, o guia do líder. A todas as voluntários, os voluntários, nós temos tantos homens como mulheres, né? Eles são capacitados nesse guia do líder. É um senhor guia. Um senhor guia. São muitas páginas aqui. Primeiro você aprende o que é a missão do líder na Pastoral da Criança. Porque nós temos uma missão, né? Aprender o que é a missão do voluntário. Depois nós aprendemos a metodologia mesmo da Pastoral da Criança. Que nós temos assim... São 3 pontos importantes. A visita domiciliar, onde que o líder tem a oportunidade de conversar nas famílias, né? De fazer o acompanhamento das crianças, da gestante. O segundo ponto é o dia da celebração da vida, que é o dia onde que se reúne as crianças daquela comunidade.
as crianças, as gestantes, é feito acompanhamento nutricional das crianças, se a criança está aumentando bem de peso, se a criança teve alguma doença, uma intercorrência naquele mês, se ela foi levada à unidade de saúde, se foi atendida. Então, por isso é muito importante que o voluntário seja realmente da comunidade. E esse trabalho se estende da criança para a família também? Sim, nós acompanhamos desde a gestante até a criança de 6 anos, mas a gente acaba se envolvendo na família, né? Você cria um vínculo com a família. Porque ser líder, ser voluntário é alguém da comunidade. É da comunidade. Nas comunidades, digamos, eu moro num bairro, eu sou líder no bairro que eu moro, porque eu já tenho um conhecimento com as famílias lá. Porque não adianta, de repente, você ir para um bairro que você não conhece ninguém, né? Que, de repente, pode ter... Hoje em dia, existem até violências, né? Então, mas a pastoral da criança, as líderes estão sempre com a camiseta, então é um trabalho respeitado, é um trabalho que a gente não se incomoda. Empresta aqui, Rosilene, olha só, então essa é a cartilha, é um livro. A cartilha é um livro que é repassado para esse voluntário, e aí você está aqui com o caderno do líder, ele tem que preencher esse caderno durante o ano, é isso? Ele faz o acompanhamento, isso aqui é o caderno do líder. Aqui ele cadastra as crianças ou a gestante, né? Colocando todos os dados da criança. Sim, deixa eu só mostrar aqui, só para a gente fazer uma imagem do início aqui desse caderno do líder da Pastoral da Criança. Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Juízes de Coordenação Nacional. Enfim, tem todo um trabalho aqui que é feito. E o voluntário tem que preencher isso, ou seja, ele presta contas. Ele é voluntário, ele não ganha nada, e é preciso que se diga que a gente vive na sociedade que tudo eu tenho que ganhar alguma coisa. Aqui ele ganha o que a gente já falou aqui, é uma troca. É uma troca, ele ganha com esse trabalho, Com certeza, ganha muito. Mas ele tem que preencher, tem que ser responsável. É importante, porque esses dados, eles vão ser repassados para a sede nacional da Pastoral da Criança. Sim. Nós temos o convênio, né, com o Ministério da Saúde, então esses dados são muito importantes, né? Claro. Para o desenvolvimento da criança, as doenças, se a criança também está com a vacina completa, que é uma coisa que a gente prioriza bastante, porque antigamente era uma coisa assim que acabavam as mães relaxando com a vacinação. Então, com isso, a líder ela faz esse acompanhamento e ela sempre vê a carteirinha de vacinação, que é muito importante essas vacinas estão em dia. O líder está de olho Está de olho. Fala das campanhas que tem, né, fora da carteirinha, as campanhas da vacinação das crianças. A gestante também, é muito importante uma gestante ser acompanhada não só fazendo um pré-natal, que é muito importante, o pré-natal é o mais importante de todos, né? Um bom pré-natal, mas a Pastoral da Criança acompanha essa gestante, porque uma gestação bem acompanhada pode evitar muitas doenças no futuro. Diabetes, obesidade, colesterol, são doenças que podem ser evitadas num bom acompanhamento na gestação. É voluntário, mas é profissional. É profissional. Muito bacana. Juliana, vocês fazem um trabalho ali de conversa com os voluntários. Vamos sair no sábado à noite, vamos sair no domingo. Vocês têm um trabalho de preparação? Como é o trabalho de vocês? Tem um trabalho de preparação de como nós podemos chegar até, né, um morador de rua, porque não adianta você chegar a abordagem, né, como que tem que ser o cuidado também, né, que a gente não sabe em que condições nós vamos encontrar esse morador. Mas até queria voltar um pouquinho à enquete, né, que falaram ali o que precisa para ser um voluntário. Eu acredito que além de vontade, você tem que ter amor, porque o amor é que vai fazer a diferença total. Você tem que ter aquela empatia, você tem que se colocar no lugar de, né? Você não consegue chegar e ajudar um morador de rua e se colocar no lugar dele, porque um morador de rua ele vai querer que você segure a mão dele, por exemplo. E no dia a dia, às vezes, a gente vai passar um pouco longe quando vê alguém, né, numa calçada e coisa assim. A janela do carro, você quer distância. A maior diferença, assim, em particular na minha vida, pelo menos e na vida desses jovens que eu tenho visto, é que você já não consegue andar pelas ruas e olhar para os moradores e ver como moradores. Muda a visão, a gente vê como amigos. E muitas vezes, porque o nosso projeto, nós fazemos um trabalho de nivelação. Quanto mais vezes eles aparecem ao projeto, veio 3 vezes seguidas. É esse que a gente dá a primeira assistência para encaminhar para uma clínica, porque a gente vê a força de vontade dele, ele está ali e está pedindo ajuda. Então, é esses que nós damos prioridade para ajudar, atrás de documentação e tudo mais. Quando a gente encontra eles pela rua, não tem como ser indiferente. Né? Hoje, minha irmã chegou e falou assim: Juliana, eu estava vindo para cá, foi levar minha sobrinha à escola e eu vi um rapaz na rua de cabeça, né, para o chão
e ele não tinha nada embaixo dele. Ele tinha uma coberta cobrindo sua cabeça, com vergonha de quem estava passando, e não tinha nada embaixo dele, nesse frio que está em Curitiba, né? E me emocionou que ela disse assim, eu tive que comprar um lanche, levar para ele, e eu chamava ele estava com vergonha de sair. Então, assim, para ser voluntário precisa ter amor e precisa ter a visão de que a necessidade é urgente. Né? Todos nós recebemos um chamado, né? Como, né, uma vocação, um chamado. A necessidade do voluntariado hoje é emergente, né? Mas agora, Juliana, é preciso ter, além de amor, coragem, outras coisas que foram faladas aqui, uma preparação. É preciso ser um pouco frio na ação para poder tratar, Precisa. porque senão você vai ficar com muita pena, muito dó e você vai tratar de uma outra forma. É preciso ser um pouco frio? Nós temos uma psicóloga que conversa com esse grupo, né? Já conversou e faz assim, várias orientações, né? Porque nós temos né, aquela pessoa que está na rua sem ter outra opção. E quando nós o levamos no domingo, ele toma um banho, ele passa por essa psicóloga analisa muito bem assim, o comportamento dele, faz muitas perguntas para ver se realmente ele está com esse desejo de sair das ruas ou se ele realmente está ali, né, aproveitando uma ação social apenas naquele dia. E quando nós estamos na rua, nós levamos sempre cobertas, né, mantimentos, roupas, e a gente consegue ter até uma visão, até mesmo pela experiência que a gente vai, né, adquirindo e essas orientações da psicóloga e tudo mais, daquele morador que ele quer uma blusa a mais para usar e aquele que quer para revender, para, né, para manter, né, o vício. Então tem que saber separar. Mas eu acredito assim que quando você ama, você vai atrás de saber isso. Você consegue ter aquele equilíbrio. E como a gente acredita, né, que existe um Deus realmente que te dá sabedoria de como saber lidar nessas situações. E eu gosto muito de ver o maior exemplo do maior homem da história, de que ele fazia o bem independentemente da resposta, né? Pois é, vocês são jovens religiosos, são jovens adventistas, vocês levam também essa questão religiosa, cristã? O nosso trabalho nos sábados à noite, ele se resume ao visitarmos, conversarmos e cantarmos. E é muito emocionante quando você chega para um morador de rua, por exemplo, e canta para ele, tem uma música que nós gostamos de cantar, que a letra dela fala sobre mansão sobre o monte. Que a gente imagina que realmente Deus tem preparado uma mansão para cada um de nós, né? E é bem emocionante porque você vê realmente aquele morador com esse desejo também. Ele também tem um desejo de um dia ir para um lugar melhor. E é através, né, de às vezes uma música, uma conversa, uma oração com aquele morador e um lanche, porque eu acho que não adianta você fazer um trabalho espiritual sem você alimentá-lo, sem você atender uma necessidade urgente. Você precisa atender, né, aquela necessidade urgente. É isso que a gente vê realmente a diferença, né? Muito bom. Rita, lá no Hospital Pequeno Príncipe, o que leva as pessoas a se tornarem voluntários do Hospital Pequeno Príncipe? Porque gostam de criancinhas? Porque são solidários? Porque têm amor ao próximo? O que vocês percebem no dia a dia ali? Você é psicóloga também. De uma maneira geral, até como todo mundo falou, eu acho que assim, o que existe em cada voluntariado é a mesma coisa. Parece que é uma fórmula só, que é de acreditar no potencial humano e oportunizar alguém que talvez não tenha tido essa oportunidade de se fazer e acreditar em si mesmo que pode sair da rua, que tem paralisia cerebral pode mais do que os outros acreditam que pode se comunicar e tem afeto, né? Que a mãe, que às vezes não tem recurso financeiro, mas tem um grande amor para dar, tem a condição de dar esse amor, né? E que a criança, no nosso caso, ela pode descobrir que ela tem força e confiança para levar adiante um tratamento, para suportar isso, que a família pode estar apoiada e se curar. Eu acho que o voluntário é aquela pessoa disponível que acaba vendo essa oportunidade nessas pessoas que às vezes nem elas enxergam que podem. Bom, e já falamos aqui que é uma troca, é preciso que você repita isso. Exatamente. Eu sou voluntário, eu ganho, não vou simplesmente levar, eu carrego comigo depois que eu saio. E eu acho que isso até é histórico para mim, assim, é muito nítido. Eu tenho 20 anos de hospital. Nos 5 primeiros anos, eram pessoas assim que procuravam, eram muitas senhoras que eram do lar, e muitas pessoas que também se sensibilizavam porque tinham tido alguma doença que tinha no hospital na família, né? E pouquíssimos jovens, pouquíssimos homens. E um voluntariado que, quando eu posso, como eu não tenho o que fazer, eu vou fazer voluntariado, né? Muitas vezes dessa forma, mas era um voluntariado. E aí houve uma mudança muito grande com o Ano Internacional do Voluntário, e veio um boom de adolescentes, de jovens, de pessoas, de empresários, de homens, de mulheres ocupadas. Então hoje se tem um perfil do voluntário muito mais diverso, né? Pessoas muito ocupadas que conseguem ter um tempo porque acreditam numa mudança,
Muitas vezes acreditam numa mudança social, passaram por situações também significativas na vida, que às vezes se sensibilizaram com uma coisa ou outra e querem dar um retorno para a sociedade e tem essa gratidão de querer fazer algo por alguém, né? Ou por alguém que esteja mais vulnerável. Mas tem consciência disso, de que vem para trabalhar, de que vem para ajudar e que isso custa também, porque custa às vezes acordar cedo, ter um horário para entrar, um horário para sair, uma tarefa para fazer, às vezes não a esperada, aí porque há momentos, a responsabilidade de cada um e o comprometimento. Muito bom, nós temos mais uma enquete aqui, nós vamos ouvir as pessoas sobre o que elas aprenderam com o trabalho voluntário. Vamos lá. Eu me lembro, assim, de cada momento, assim, cada lição que eu levei, porque, por exemplo, sou uma pessoa que tem problema com organização, né? E uma das vezes foi uma criança de 2 anos que me ensinou como eu tinha que organizar uma mesa, e eu nunca esqueci aquilo. Conhece uma realidade diferente da sua, né? Então é um crescimento, além de estar ajudando, é um crescimento pessoal para você mesmo. Ninguém paga, né? Mas a gente sabe que somente ajudando alguém que precisa é como se fosse $1 milhão. É por aí, Padre Tomazella? Por aí mesmo. Não tem preço, Não tem preço. A pessoa aprende a lidar com a necessidade que o outro tem e olha para aquilo com carinho, com respeito, aprende a respeitar o outro na medida que ele precisa e procura fazer da melhor forma possível. Eu acho que o que faz a perseverança do voluntário é essa descoberta que ele faz de que realmente ele está fazendo um serviço que é importante, ele está se beneficiando porque ele sai muito satisfeito. A pessoa, quando ela sente uma satisfação por ter feito bem, ela se sente feliz, e ter uma felicidade faz a gente ter vontade de ter outra vez aquela felicidade, então a pessoa persevera. Então eu acho que nas diferentes formas, porque a pessoa às vezes vai no hospital, não se identifica, ou vai no Cotolengo, não se identifica, mas se identifica na pastoral da criança, ou se identifica com morador de rua. Essa coisa às vezes acontece, da pessoa ir dali para cá, migrar aqui e ali, para descobrir o lugar certo dela fazer o bem. Mas eu acho que à medida que ela descobre que isso mexeu com o coração dela, ela percebeu que ela pode fazer um bem, ela se sentiu feliz com aquilo, basta, não precisa mais nenhum pagamento, aquilo ali é que é a compensação e faz ela continuar sempre firme com aquilo. E o trabalho voluntário hoje é diverso, são vários os setores da sociedade que precisam desse trabalho. Em todo canto, às vezes as pessoas não precisam nem ir muito longe para procurar, às vezes na esquina de casa tem uma instituição, às vezes tem uma igreja, seja de qual credo for. Hoje as igrejas de todas as religiões estão com trabalhos sociais muito bonitos e está ali pertinho de casa, então as pessoas têm perto de casa. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante, talvez vocês também percebam, nem sempre a pessoa que vem fazer o voluntário é aquela que está mais folgada, vamos dizer assim. Certeza. Normalmente as pessoas que vêm fazer um trabalho tal, muitas vezes são pessoas que já têm uma estabilidade de tempo e tal, mas uma grande maioria procura o tempo que tiver. Eu vejo voluntários lá no Pequeno Cotolengo que encontram tempos de manhã mesmo. Antes de ir para o trabalho tem que fazer alguma coisa. Ou à noite eu quero arrumar alguma coisa para fazer à noite. A pessoa vem no final de semana, ela encontra tempo para fazer, porque ela descobriu que aquilo traz a felicidade, o retorno do bem que ela fez ela se sentir feliz e ela quer continuar sendo feliz sempre. Então é essa descoberta que faz a pessoa se mobilizar. E eu acho legal ali que na enquete, todos jovens. Eu acho também que há uma grande virada. Você falou do ano do voluntariado. Né? A gente tem, eu vejo no Pequeno Cotolengo, um tipo de voluntariado com muitas pessoas já de uma idade mais adulta, tal, tem alguns idosos e tal, mas a gente vê uma busca muito grande de adolescentes, de jovens. Então, hoje tem essa coisa também dessa virada. Os jovens também estão descobrindo o voluntariado. Isso é muito bom. Muito comum e bonito. Nós temos mais algumas pessoas que falaram com a gente aqui sobre o tipo de trabalho voluntário que elas poderiam fazer. Vamos ouvir. Eu tenho vontade, mas eu não imagino como, assim, sei lá, ajudando normalmente, não imagino como, na verdade. Talvez no Pequeno Príncipe cuidar cachorrinhos e tal, e bichinhos. E eu acho interessante esse trabalho que fazem com eles. É isso que nós estávamos falando, né, Rosilene? São vários os setores de atividade, enfim, que precisam do trabalho voluntário. Como a moça falou ali, até cuidar de um animalzinho. É um trabalho, não deixa de ser um trabalho voluntário também, não é? Com certeza. E nós da Pastoral da Criança estamos sempre em busca de voluntários, né?
porque nós temos atualmente em Curitiba 261 voluntários atuantes. Nós temos 465 voluntários, mas desse apenas 261 que estão atuando. Então estamos em busca, de repente, se você se sentir tocado, né, fazer esse trabalho. Isso projetado para o país, o tamanho que está a pastoral da criança hoje, os números aqui, olha aqui, a doutora Zilda deixou um legado fantástico, na verdade isso é indiscutível. Principais indicadores, quarto trimestre de 2013, temos alguns dados aqui da pastoral, mais de 1 milhão e 42 mil famílias cadastradas, 72 mil gestantes acompanhadas, 1.277.000 crianças de 0 a 6 anos acompanhadas, são números realmente interessantes. 205.387 voluntários em nível comunitário. Isso, evidentemente, que são números do Brasil. Mas sempre é preciso mais, né? Precisa, né? Porque a gente fala assim, como o padre falou, justamente as pessoas que trabalham na pastoral da criança, nossas líderes, elas trabalham em geral a semana inteira, né? De segunda a sexta. No sábado, uma vez por mês, elas fazem as visitas domiciliares. O outro sábado, elas fazem o dia da celebração da vida. E no outro sábado, elas fazem o dia da reunião de reflexão e avaliação. Porque a pessoa que está ocupada, ela acha um tempinho para se dedicar. E aquela que está sem fazer nada, a gente sempre brinca assim, ela vai continuar sem fazer nada. Porque quem quer ser voluntário, quem quer fazer alguma coisa pela obra, porque tudo é obra de Deus, né? Nós aqui cuidando das crianças, cuidando dos moradores de rua, das pessoas especiais. Você acredita que o trabalho voluntário está dentro dessa busca pela felicidade? Está. Faz parte? Faz parte, porque a gente se realiza fazendo esse trabalho. Faz bem? Faz muito bem. Torna o sujeito mais feliz? Com certeza, com certeza. Que bom. Você entende assim também, Juliana? Que faz parte dessa busca pela felicidade? Com certeza. Você sente preencher, né? Um vazio que muitas vezes no dia a dia você vê aquela esperança que não só a pessoa sente através de você, mas você sente também ao ver a transformação na vida dela. E existem muitos meios realmente de nós termos o voluntariado. Eu até gostaria de mencionar como convite também, que eu vim aqui representando a Missão Resgate, mas nós temos, né, Vida por Vidas, que é doação de sangue, nós temos, né, o Lar das Meninas, nós temos muitos trabalhos também e necessidade de muitos voluntários também dentro, né, desse projeto. O trabalho dos adventistas é muito grande, eu conheço vários deles aqui, tem a coisa de distribuição de cesta básica também, aquela coisa individualizada das famílias também. Mas para aqueles que sentirem o desejo, né, de ajudarem a Missão Resgate, nós temos uma página no Facebook, Esperança para a Vida, Missão Resgate, e todos os domingos, quinzenalmente, nós temos também ali o projeto de recolhê-los, né, e todos os sábados à noite, de levarmos os lanches. No Colégio Adventista ali do Boqueirão, é um colégio bem grande, bem conhecido, então para aqueles que tiverem interesse também, aos domingos às 8 horas da manhã nós temos lá esse projeto. Independente de fazer parte da religião da igreja? Independentemente. Pode ser muito bem-vindos. Pode ajudar. Com certeza. Muito bacana. E lá no Pequeno Príncipe, Rita? Também, quem quer ser voluntário, também pode procurar o hospital? Pode procurar o hospital, pode olhar sempre na página do hospital, no site também tem um link voluntariado, lá a gente tem as vagas disponíveis, sempre no primeiro dia do mês, não caindo no domingo, a partir das 8 da manhã pode ser feita a inscrição. Muito legal. E é sempre bem-vindo o trabalho também, do voluntário. Sempre bem-vindo, claro. Legal. Padre Rodinei Tomazella, obrigado pela sua presença aqui com a gente, pelas suas informações, por contar um pouco do Pequeno Cotolengo aqui para a gente, que o Pequeno Cotolengo, exemplo da pastoral, também é bastante conhecido o trabalho que vocês fazem ali. Graças a Deus. Mas os voluntários ali continuam sendo bem-vindos. Com certeza. Fica o convite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a oportunidade de estar junto com essas meninas simpáticas e todo mundo convidado aí lá no Cotolengo e ao mesmo tempo está aberto assim, voluntariado lá a gente está precisando sempre, então... Basta entrar em contato conosco que a gente vai ficar feliz. Tá bom. Se o senhor tiver que deixar um conselho aqui, o senhor diria, faça trabalho voluntário, eu diria assim, olha, em qualquer local. Eu diria assim, a pessoa que quiser descobrir o que significa ter uma vida realmente feliz, plena, por ter feito alguma coisa de bom na vida, vai procurar o trabalho voluntário em qualquer lugar que seja. Mas vai fazer pelo menos um pouco de voluntariado, vai fazer bem pra gente sempre. Sempre há alguém precisando. Sempre tem. Muito legal. Rosilene, obrigado. Sucesso para vocês lá na Pastoral, tá bom? Obrigada. E quem quer ser voluntário também, nós temos a página, né, da Pastoral da Criança, www.pastoraldacriança.org.br. Você pode entrar lá na nossa página e procurar onde que de repente o local mais próximo para você fazer o seu trabalho ou entrar em contato com a sede nacional também.
Tá certo. Juliana, você já falou do endereço no Facebook? Vocês têm algum outro contato? Nós temos esse contato, nós estamos trabalhando na página agora, porque realmente nosso trabalho começou, o mais principiante daqui, né? Mas nós temos de início isso e temos um telefone de contato, que daí é só ligar para o 3501-5118, né? Repete esse número. 3501-5118, que nós passamos mais informações em relação à agenda e tudo mais até a nossa página, né, estar pronta. Tá bom, obrigado pela sua presença aqui e sucesso lá, tá bom? É um trabalho pequeno, evidentemente, mas não menos importante do que qualquer outro grande trabalho, não é verdade? Obrigado. Rita, sucesso para vocês lá no Hospital Pequeno Príncipe, que tem um trabalho fantástico. O Hospital Pequeno Príncipe é referência aí para todos os brasileiros, não é verdade? Obrigado, até uma próxima, viu? Obrigada. E muito obrigado a você que esteve com a gente em mais um Vamos Falar de, hoje falando do voluntariado. Até uma próxima.